Agora é preciso ver que na questão das águas há dois setores completamente separados e que poderão ser separadas também a privatização, que é, como eles dizem, em alta, no fundo é o transporte por grosso da água, da origem até próximo do ponto de consumo, e na área de consumo, que normalmente é concelhia ou multi-autárquica, faz-se a distribuição. Portanto, eles podem começar pela distribuição, porque aliás já há várias firmas privadas de distribuição. E de nenhuma forma isso tornaria Portugal dependente, como no caso da energia? A água está aqui, a gente não a pode levar embora. Como é que eles podem levar a nossa água embora? Nem pensar. Eles têm que proteger só, com certeza, os tratados com a Espanha, que é a única coisa que me ocorre. É pensar, mas nem sequer Lisboa vai buscar água à Espanha, como sabem, vem da Serra da Estrela via Castelo de Bode, portanto nem essa vem de Espanha. E no caso da comunicação social, muitos têm defendido que não faz sentido o Estado ter presença na comunicação social, mas ainda há muitos países da Europa e da União Europeia que têm Estamos a falar da televisão, não é? Sim, os jornais já televisão, RTP, Lusa... Sim, os jornais, como sabes, já tivemos experiência, jornais estrangeiros não nos afetou muito, mesmo a televisão já foi comandada por espanhóis, a TVI não nos afetou muito, portanto a experiência que nós temos tido até agora não nos afetou grandemente. Tratando-se da televisão, da RTP, aí já há questões difíceis, a Europa toda discute isso, não é só nós. O que põe-se a questão é se é preciso ter tantos canais, qual é o interesse público de haver esses canais todos e se interessa ter um canal comercial como a RTP1, absolutamente igual aos outros todos, sem nenhum serviço público que se conheça, a não ser o futebol. A sua sugestão passaria por uma privatização parcial? Não sei o suficiente para poder dizer-lhe isso, mas sem dúvida nenhuma que tem que se mexer na RTP1, porque cresceu demasiado e nós não podemos dar esse luxo. Com certeza que é bom, eu não estou a dizer que não é bom, não temos dinheiro para ter tanta coisa boa. Manuel Pinheiro, em termos de encaixe financeiro, tem a percepção se a privatização da RTP traria algum encaixe financeiro ou não é significativo? Depende da forma como for realizado. Se estivermos a falar podemos estar a falar de um encerramento do grupo RTP, que é um cenário que aparentemente não está em cima da mesa, mas é um cenário possível, teria como consequência a não transferência anual de um conjunto de verbas do Orçamento de Estado para a RTP pelo alegado serviço público. E era muito interessante colocar esse serviço público em cima da mesa com objetivos claros e pôr os três canais e ver quem é que cumpre mais e quem é que cumpre menos. Ir a concurso. E depois transferir as verbas. Vamos imaginar, não tem um cenário possível. Segundo, quem é que está a cumprir... Os três canais generalistas ou está a referir-se aos canais associados à RTP? Apenas os três generalistas, apenas como exercício. E chegaríamos, provavelmente, à conclusão que a RTP não presta um serviço público... Assim, excepcional que justifica aquele dinheiro. Excepcional que justifica aquela mega organização e aquele dinheiro e que, para além disso, tenha uma função... complicada em termos políticos. Mas depois também se levanta a questão o que é serviço público. Da posse de meios de comunicação começa por aí. Parte do Estado. Começa por aí. E o problema volta àquilo que a intervenção inicial minha, que é saber se o Estado tem capacidade em termos de tempo para estudar essas coisas importantíssimas. Só esta questão da televisão, imagino o tempo que é preciso e o trabalho que vai ser necessário dentro do Ministério da Tutela, que eu nem sei qual é que é, da televisão, a presidência... Na altura teve com o Ministro da Presidência. Não sei de onde é que é, mas o trabalho que vai dar é muito trabalhoso. Estudar aquilo tudo, de compor, ver as hipóteses possíveis, eventualmente ir a concurso, fechar, não fechar, etc. Está a ver a quantidade de coisas que vêm aí. Olhando ainda para alguns detalhes do programa do PSD rapidamente, no caso da TAP, Pedro Passos Coelho diz que o PSD quer manter as principais operações no aeroporto de Lisboa, mas com a entrada de acionistas privados, participações privadas, de que forma é que o Governo tem poder para garantir as operações aqui em Lisboa? Aí provavelmente pouco. Lembra-se da Swissair. Lembrem-se da Swissair, exatamente, que levou grande parte das operações, levou-as para a Suíça. Isto pode querer dizer que daqui a uns anos, com a privatização da TAP, vamos todos apanhar o avião a Madrid, por exemplo? Se for uma companhia espanhola, sim. Ou outra qualquer que tenha um hub em Espanha, se for, por exemplo, Singapore Airlines, tem um hub em Barcelona só para fazer trajeto para a América do Sul. Portanto, aí poderia ser. Coisa que já fazemos hoje. Muitas pessoas que querem viajar para o Brasil conseguem viajar mais barato pela Ibéria, indo por Madrid, do que viajando pela TAP. Mas é maior, continua a ser de longe a maior transportadora para o Brasil da Europa, continua a ser a TAP. O que é uma questão de escolher. Quando se escolher o parceiro, que provavelmente é escolhido, não será por concurso, suponho que será escolhido, nas condições de escolha terá
essa condição. Eu acho razoável que ele imponha isso. E aí tem uma questão de competitividade dos aeroportos. Também. E o modelo central de ter uma ANA única para o território nacional, eventualmente pode prejudicar todos os outros aeroportos, mas no caso de Lisboa, tendencialmente tem sido aquele que é mais beneficiado. Portanto, não necessariamente pela companhia aérea, dado que isso parece que é uma questão que vai transitar e que vai ser privatizado, mas pela parte da concorrência dos aeroportos há algum trabalho a fazer. Mas eu aí tenho um bocadinho de medo de falar sobre isso, porque nós vimos que os portos em si, quando entraram em concorrência, todos fizeram o mesmo, nenhum é grande o suficiente para poder concorrer lá fora. Portanto, se nós formos distribuir o tráfego aéreo por todos os aeroportos, cada um com a sua ANA, cada um com a sua lojinha, acaba por nenhum ter dimensão. Foi o que aconteceu nos portos marítimos. Portanto, cuidado, eu percebo a concorrência, percebo a ideia, mas é muito difícil se for por aí. Para finalizar, ainda uma perspectiva política, peço-lhe que sejam sintéticos. Passos Coelho pediu maioria clara e assumiu que não vai formar governo com o PS, não só com José Sócrates, mas também não com o PS. Se o PS ganhar as eleições sem maioria, que alternativas é que restam de coligação? Ao PS, se o PS vencer sem maioria, perguntou-me provavelmente o CDS. Provavelmente o CDS, que passará a ser uma espécie de partido pivô. É o FDP alemão. Exatamente, são um bocadinho mais pequeninos, o bastante FDP mais alemão. pequenos neste momento. Mas se eles chegarem aos 10, 12%, já mandam de um lado ou do outro. Embora seja muito indesejável. Muito indesejável, na muito sua opinião, indesejável. Eu acho mesmo que os políticos que nos emprestam o dinheiro, as pessoas que nos emprestam o dinheiro, fazem uma chamada telefónica e dizem: meus amigos são todos. E eles vão ter que se mexer nesse sentido. Acha que a Troika vai pressionar para um governo do Bloco Central? Vai sem dúvida nenhuma. E nós devemos pressionar no sentido contrário. A pior coisa que nos podia acontecer era abolirmos ainda mais qualquer válvula de escape política de toda a pressão que vai existir na sociedade nos próximos tempos. Ela vai existir Se do nós, lado como da esquerda. alternativa política a um governo, só tivermos ou o voto na extrema-esquerda ou a manifestação na rua, é péssimo para a qualidade da democracia em Portugal. Portanto, nós temos que ter uma solução viável em sede parlamentar, uma alternativa viável. Portanto, se o PSD vencer as eleições, tem que existir uma alternativa que se chama PS no Parlamento, em que as pessoas depositem, as pessoas que contestarão a política PSD. Se vencer o PS e o PS for o governo, as pessoas que contestam a política PS têm que ter uma alternativa viável, PSD ou CDS, no Parlamento. Isto no pressuposto, que é muito meu, de que a extrema-esquerda não é uma alternativa viável. Sim, isto não é de maneira nenhuma. Muito obrigada aos dois pela vossa análise nesta edição Obrigado. do Meio-Dia. Até à próxima semana.